Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por incluir a Hora de Estudo Bíblico na programação do seu dia. Vamos começar o nosso estudo de hoje com uma palavra interessante e, por vezes, controversa. Nós já vimos a palavra Beuzebu e Babilônia e hoje vamos ver a palavra batismo. Batismo vem da palavra grega baptismo, cujo significado é imersão ou submersão. O verbo batizar significa mergulhar. Existem pelo menos 8 batismos na Bíblia. Você sabia ou você se surpreende quando eu digo que há pelo menos 8 batismos na Bíblia? Bem, o primeiro foi o batismo judeu no Antigo Testamento, onde encontramos uma cerimônia de purificação que era muito comum entre os judeus. Neste estava incluído o sacerdote, suas vestimentas, os utensílios e uma variedade de artigos do mobiliário. Você vai encontrar tudo isso em passagens como Êxodo capítulo 19, versículos de 10 a 14 e também Êxodo capítulo 30, Levítico capítulos 8 e 11, Marcos capítulo 7, versículos 3 e 4 e Hebreus capítulo 9, versículo 10. Esse é o batismo judaico e encontramos sobre isso no Antigo Testamento. Agora, em segundo lugar, temos o batismo de João no Novo Testamento. O que é o batismo de João? Bem, o batismo de João era, em certo sentido, judaico. No entanto, era introdutório e preparatório para a vinda do Messias, o Senhor Jesus. Aqueles que ouviram e acreditaram na mensagem do batismo de João e se arrependeram dos seus pecados eram batizados por João. Eles não receberam o batismo do Espírito Santo porque ele ainda não havia chegado. Você pode observar que o batismo de João foi antes do Pentecostes. Os discípulos de João, que Paulo conheceu em Éfeso, conheciam apenas o batismo de João. Podemos ver isto no livro de Atos, capítulos 18 e 19. Tudo o que eles conheciam era o batismo de João. Eles ignoravam o batismo do Espírito Santo. Assim, o batismo de João era judeu em certo sentido. Agora, em terceiro lugar, encontramos o batismo de Jesus. Quando nosso Senhor foi batizado por João, seu batismo não foi o mesmo que João ministrou aos seus discípulos. Jesus não tinha pecado, por isso ele não tinha pecados para confessar ou nada para se arrepender. João disse: "Arrependei-vos, pois, o reino dos céus está próximo." Então todos os que se arrependiam eram batizados por João. Mas Jesus não tinha pecados para arrepender-se. Ele deu o motivo de seu batismo quando disse em Mateus, capítulo 3, "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Veja, cumprindo a justiça e obedecendo à lei mosaica, o Espírito Santo desceu sobre ele por unção divina de aprovação. Esse foi o significado do batismo de Jesus. Deus estava aprovando Cristo para o seu ministério público. Bem, vamos parar nesses 3 batismos. O batismo judeu, no Antigo Testamento, o batismo de João e o batismo de Jesus. E no próximo programa veremos sobre o batismo dos discípulos de Cristo. Vamos olhar para outra palavra bíblica hoje. Em nosso programa anterior, estávamos vendo sobre o batismo judeu e a cerimônia de purificação do Velho Testamento, o batismo de João e também o batismo de Jesus. Temos também agora o batismo dos discípulos de Jesus. Não há dúvida de que os discípulos de nosso Senhor foram batizados e que o próprio Senhor Jesus participou desses batismos. Podemos ler claramente em João capítulo 3, versículos 23 a 26 e em João 4, versículos 1 e 2. Portanto, vimos sobre 4 batismos: o batismo judeu e a cerimônia da purificação do Velho Testamento, o batismo de João Batista, o batismo de Jesus e o batismo dos discípulos de Jesus. Agora, isso nos introduz ao 5º batismo do Novo Testamento, o batismo cristão. A ordenança do batismo do crente foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo.
Isso encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E também no livro de Atos podemos ver que foi praticado por todos os apóstolos de Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 40 e Atos, capítulo 8, versículos de 36 a 38 e também Atos 9, versículos 17 e 18 e Atos 10, versículos 44 a 48 e por fim Atos 19, versículos de 1 a 5. Lembre-se que a palavra batismo simplesmente significa imersão. O batismo cristão é submergir o crente na água, simbolizando a união do crente com Cristo na sua morte e ressurreição. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Por meio do batismo, a pessoa salva testemunha a sua fé em Cristo. Batismo não é um meio de salvação. É somente para aquelas pessoas que foram salvas. Nós não somos batizados para sermos salvos, mas quando somos salvos, aí sim, então somos batizados. Agora vamos ver brevemente sobre o batismo de fogo, a que se refere Mateus 3, versículos 11 e 12 e Lucas, capítulo 3, versículos 16 e 17. No contexto desses dois versículos, vemos claramente que existem dois tipos de batismo: um batismo do Espírito Santo e um batismo de fogo, e eles não acontecem ao mesmo tempo. No contexto das passagens citadas, o batismo de fogo está associado ao julgamento da segunda vinda de Cristo a esta terra. Compare com Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O período da igreja começou com o batismo do Espírito, o período do reino com o batismo de fogo. Agora isso nos leva ao sétimo batismo das Escrituras, o batismo do Espírito Santo. A obra do batismo do Espírito Santo coloca o crente no corpo de Cristo no momento em que ele nasce de novo. 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Não se observa intervalo algum entre o tempo que um pecador nasce de novo e seu batismo no corpo de Cristo. É claro, o corpo é a igreja. Ambos os termos são sinônimos e usados desta forma em Efésios, capítulo 1, versículos 22 a 23. A única maneira que uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo é através da obra do batismo do Espírito Santo. Não há outra maneira de entrar na Igreja de Cristo. É um grave erro pensar que uma pessoa poderia ou não ser batizada com o Espírito no momento da salvação. O batismo do Espírito é a experiência universal de todos os cristãos nesta dispensação da graça. Se o batismo não fosse experimentado por todos os cristãos, então encontraríamos no Novo Testamento um mandamento ou uma exortação para sermos batizados no Espírito. Mas essa ordem não aparece em nenhuma epístola. Além disso, não há uma única referência bíblica que nos leva a acreditar que uma pessoa salva foi batizada pela segunda vez pelo Espírito Santo. Há somente um batismo, de acordo com Efésios 4, 5. Não confunda o batismo do Espírito com a plenitude do Espírito. Estas palavras não são sinônimos. Bem, isso é tudo por hoje, no que diz respeito ao batismo. No próximo programa, veremos uma outra palavra bíblica. Vamos continuar com a palavra batismo. Estamos vendo o termo controverso sobre batismo para os mortos, que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 29. Creio que seria bom ler este versículo para ajudar todos os que estão ouvindo, simplesmente porque não é fácil interpretar este versículo. Há muita controvérsia e mal-entendido a respeito disso. 1 Coríntios 15, versículo 29. Vamos começar lendo o versículo 28 para compreender um pouco melhor. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. A expressão nesta passagem, batizam pelos mortos, é muito difícil de interpretar. Eu, pessoalmente, encontrei 19 maneiras diferentes de explicar esta passagem. A mais comum, sustentada por aqueles que não são cristãos e ensinada por um grupo de religiosos nos Estados Unidos, é que o batismo é um requisito para a salvação.
muitos morrem antes de serem batizados. Então, os que vivem devem ser batizados para eles serem salvos. Agora, amados, na Bíblia não há nenhum registro dessa grotesca explicação, que as pessoas vivas deveriam ser batizadas pelas pessoas mortas. Batizam pelos mortos significa literalmente ser batizado no lugar dos mortos. Deixe-me repetir isso. Batizam pelos mortos significa literalmente ser batizado no lugar dos mortos. No contexto de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está ensinando a ressurreição literal do corpo de Jesus da morte. Ele diz no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A grande maioria dos cristãos receberam a Cristo e o confessaram publicamente através do batismo. Agora eles estão mortos. Muitos cristãos do passado estão mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então aqueles que morreram crendo nele estão perdidos, de acordo com o versículo 18. Mas, desde então, outros têm professado a fé em Cristo e os seguiram no batismo no lugar de, ou, se você preferir, no lugar daqueles que morreram. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então aqueles que morreram crendo nele estariam perdidos para sempre. Por que então deveríamos seguir a tradição cristã de confessar publicamente a Cristo e ser batizados no lugar daqueles cristãos que morreram? Seria como estar preenchendo os espaços vazios devido à morte deles se Cristo ainda estivesse morto e eles perdidos para sempre. Querido ouvinte, esse é o ponto e o argumento de acordo com o contexto deste versículo controverso. E eu espero que essa explicação tenha sido útil para você.